Eu quero compartilhar com vocês essa nova aquisição que eu fiz. Olha só o tamanho desse dicionário aqui, né? Quando eu era criança, eu gostava muito de ler dicionário, de aprender as palavras, signos, significantes, significados. Eu adorava isso. E eu lia o dicionário que meu pai comprou para mim, Mini Aurélio Século Escolar, que é esse daqui, ó. Esse daqui tem essa capinha que eu não tirei ela por uma questão afetiva. Por quê? Porque esse daqui pertenceu à minha irmã. Eu e ela, nós tínhamos dois dicionários iguais. Nós éramos crianças, né? Então a gente colocou essa proteçãozinha aqui, mas ele é um dicionário muito bom. Ó. Bem, esse eu lia na infância. Na adolescência, eu li esse daqui, ó. Ele é o Aurélio antes da reforma ortográfica. Ele também é bem grande. Ó. As páginas estão todas amareladas, tá vendo? Então, ele é a segunda edição revista e ampliada. E por que eu gostava? Porque existem palavras que tem aqui que não tem naquela versão mesmo. E eu passava horas lendo, aprendendo o significado das palavras, ficava mergulhado naquilo. Para mim, era assim uma coisa muito prazerosa, ler dicionários. Olha como que eu era uma criança pouco diferente. E aí, eu só descobri isso depois de adulto, porque para mim era normal as pessoas gostarem de dicionário. Só para vocês terem ideia do tamanho, da diferença dessa aquisição que eu recebi ontem em casa, desse dicionário aqui, eu não sei se eu consigo mostrar para vocês. Espera aí que eu vou tentar. Esse daqui é o tamanho do dicionário Aurélio. Esse daqui é do Allwise. Ó, pera aí. Ó, dá para ver? Ó, tá vendo? Ele é enorme e muito bonito. Uma das coisas, ó, eu vou mostrar internamente. Daqui conta a história do Antônio Allwise, que era libanês. Ele fazia enciclopédias e tudo mais. E no final da vida dele, nos anos 80, ele se deu a árdua tarefa de fazer um dicionário completo. Esse dicionário aqui, uma das diferenças dele é que ele tem, na questão de pesquisa das palavras, na questão etimológica, ele coloca até o ano que essas palavras entraram na língua portuguesa. E para vocês terem uma noção de como que esse dicionário, é uma pena que eu não tinha encontrado, tivesse lido ele na adolescência, né? Mas eu encontrei ele agora. E vocês sabem que dicionário, hoje em dia, dicionário completo, não a versão mini, mas dicionário completo hoje em dia é item raro, né? Você encontra dicionários assim por 400 reais. Eu vou mostrar para vocês isso daqui agora, ó. Então algumas pessoas às vezes pensam que por ele ser grande, ele tem a letra grande, mas não. São muitas palavras realmente. Ó, aqui você tem o bem, ó, como advérbio, elemento de composição. Aí você tem o bem. Então olha o tanto que tem aqui e você tem o bem, ó. Ele vai tudo isso e continua aqui, ó. Olha todos os significados que tem. E onde que ele termina? Ó, ele continua aqui em cima e ele termina aqui, ó. Então, assim, para mim, isso daqui é uma obra indispensável para quem quer dominar o vocabulário, o vernáculo, ampliar o repertório de palavras, entender o significado daquilo que lê. E eu não sei, uma curiosidade que eu quero trazer com vocês é que eu li uma vez que o Ministério Público ele entrou com uma ação contra a editora, porque em um dos significados da palavra cigano era que cigano era velhaco, enfim. E aí eles entraram com uma ação, o Ministério Público entrou com uma ação para remoção disso. Eu, particularmente, sou contra essa medida, né, tomada, essa ação movida pelo Ministério Público. Por quê? Vamos supor, você é uma pessoa cigana, né, e você é ofendido. Não que a palavra cigana seja uma ofensa, mas ela também tem um elemento, uma força pejorativa. Por exemplo, na questão racial. Então vamos supor, negro. O negro não é uma ofensa, mas se eu falo o negro de maneira dolosa, me referindo à pessoa negra como se aquilo fosse uma coisa pejorativa, evidentemente isso se torna uma questão de injúria racial. Ou, por exemplo, um judeu. Se eu chego num judeu, né, seu judeuzinho, né, tinha que agiu como judeu, e aí você faz relações racistas com o termo. O judeu em si não é ofensa, mas a maneira como é empregada, como é, por exemplo, a questão que até é comparativo do homossexual, o gay, né? Então, assim, gay evidentemente não é ofensa, mas se você fala isso com a intenção ofensiva, isso se torna um crime. Crime que hoje em dia é equiparado à questão racial. Então, o cigano aqui, o lexicógrafo,
que é o autor do dicionário, ele coloca essa questão e ele especifica aqui, pejorativamente. Então, eu sou contra eu, particularmente, não sou a favor de que o Ministério Público, da ação movida na época, eu não sei que fim teve, para a retirada desse tipo, né, pejorativamente. Por quê? Porque isso serve, por exemplo, como referência para que uma pessoa cigana ela apresente, olha, inclusive o dicionário diz que existe a possibilidade desse termo ser utilizado de maneira racista, de maneira ofensiva, né? Então, é isso, o dicionário ele traz essa questão da língua pátria, é uma herança pátria, é uma herança que nós recebemos e, por isso, eu sempre amei dicionários e quero exibir aqui com muito orgulho. Esse eu nunca tive, eu quero exibir com muito orgulho dentro da biblioteca que eu tenho aqui guardado. Então é isso, muito obrigado por assistir até agora. Se você tiver a oportunidade de comprar um dicionário assim, eu espero que você faça. Vale muito a pena.